eu sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Hoje é 1º de junho de 2021. Faz 14 meses que gravo um comentário semanal sobre Cuba. E já é a terceira vez que tenho de informar que os Estados Unidos acusam a ilha de ser um país que supostamente não combate o terrorismo. A acusação tem como objetivo incluí-la numa lista de países que devem ser sancionados economicamente. Lista feita de forma autoritária e unilateral, sem possibilidade de recurso. A consequência de estar na lista são restrições como, por exemplo, a interdição de obter empréstimos internacionais e a aplicação de multas a empresas que se arrisquem a negociar com o país. A tal lista foi criada em 79, com a inclusão da Líbia, Iraque, Iêmen do Sul e Síria. Cuba foi adicionada em março de 82 e só foi excluída em 2015, durante as negociações com o governo Obama para a retomada de relações diplomáticas entre os dois países. Ou seja, foram 33 anos de interdição. Em 2 de junho do ano passado, o governo Trump volta a qualificar Cuba como país que não contribui com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos. A reinclusão na lista foi confirmada em 11 de janeiro deste ano, poucos dias antes da posse de Biden. Agora, o governo Biden, ao mesmo tempo em que diz que Cuba não é uma prioridade e que as relações com a ilha estão sob revisão, volta a emitir a mesma qualificação. Essa medida frustra qualquer ilusão de que o novo governo dos Estados Unidos poderia ter uma relação menos hostil com a ilha. Na sexta-feira, 28, o Ministério de Relações Exteriores de Cuba soltou uma nota oficial repudiando a medida. A nota deixa claro que as autoridades estadunidenses é que se recusam a cooperar com Cuba no enfrentamento ao terrorismo. O governo dos Estados Unidos nunca devolveu ao país nenhum dos fugitivos da justiça cubana que vivem lá, nem julgou nenhum deles pelos crimes e atos terroristas cometidos contra o povo cubano e cidadãos de outros países. A afirmação se refere a vários terroristas que praticaram ou organizaram atos contra Cuba e vivem livremente nos Estados Unidos. Um dos mais famosos foi Luiz Posada Carriles, nascido em Cuba em 1928 e que depois assumiu a cidadania venezuelana. A carreira de terrorista de Luiz Posada Carriles é uma verdadeira aula da história recente da América Latina e da ação da CIA nos nossos países. Após a vitória da Revolução, ele participou de grupos armados contra-revolucionários. No início de 61, recebeu asilo político na Embaixada da Argentina e daí saiu para o México, passando em seguida para os Estados Unidos. Lá, ele logo se integrou à Operação 40, organizada pela CIA para promover a invasão da Baía dos Porcos ou Praia Hirón. Durante os anos 60, foi treinado pela agência norte-americana para realizar operações militares em Cuba. Segundo documentos oficiais, ele foi agente da CIA entre 65 e 74. Em maio de 65, o FBI informou que Posada Carriles participou de uma conspiração para derrubar o governo da Guatemala. Um mês depois, segundo o memorando da CIA, ele estava no México tentando explodir um navio soviético junto com Jorge Mas Canossa, outro conhecido terrorista. Foi assessor de segurança dos serviços secretos da Venezuela, Guatemala, El Salvador, Chile e Argentina. Na Venezuela, ele se tornou funcionário da polícia, com o pseudônimo de Comissário Basílio. Aí ele foi acusado de participar de torturas e assassinatos de presos políticos. Em 1971, ele projetou e organizou um atentado contra Fidel Castro, que estava no Chile em visita ao presidente Salvador Allende. Dizem que o atentado não aconteceu porque a equipe desistiu da ação no último momento, já com Fidel na mira. Em 1974, ele deixa a polícia venezuelana e, em junho de 75, cria em Caracas uma empresa de investigações que foi utilizada como fachada para suas atividades criminosas na região norte da América do Sul e na América Central. Nesse período, foi criada a Operação Condor, que serviu para que a CIA treinasse policiais e militares e participasse da perseguição a militantes de esquerda nas ditaduras do Cone Sul. A Operação Condor foi uma verdadeira transnacional do terror. Em 1976, Posada Carriles e outro terrorista, Orlando Bosch Ávila, formaram uma organização
que esteve envolvida no assassinato de funcionários cubanos na Argentina em agosto de 76 e que participou da Operação Condor. Ele esteve ligado também a uma organização internacional de extrema-direita chamada Operação Gladio. Após sua reunião no Chile com um neofascista italiano, membro dessa tal Operação Gladio, ocorreu uma sequência de atentados terroristas na América Latina. Um dos piores atentados em que Posada Carriles e Orlando Bosch estiveram envolvidos foi a explosão em pleno voo de um avião de Cubana de Aviação em Barbados em 6 de outubro de 76. Nessa ação, foram assassinadas 73 pessoas, entre elas a equipe juvenil de esgrima de Cuba. A participação dos dois no atentado foi identificada desde o primeiro dia. Eles foram presos na Venezuela, mas Posada Carriles finalmente conseguiu fugir após várias tentativas e chegar a El Salvador, numa ação financiada pela Fundação Nacional Cubano-Americana e, portanto, pela CIA. Em meados dos anos 80, participou do fornecimento de armas aos contras da Nicarágua. Em 92, participa da criação de um grupo militar dentro da fundação para preparar e executar ações contra Cuba. Em 97, ele é identificado como responsável por uma série de atentados à bomba em instalações turísticas de Havana, o que ele reconheceu publicamente numa entrevista. Há muitas provas de que o FBI sabia o que ele estava fazendo e que não tomou medidas para prendê-lo. Em abril de 2005, ele ingressou ilegalmente nos Estados Unidos e pediu asilo político. Imediatamente, Cuba e Venezuela pediram sua extradição, que nunca foi concedida. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos, mas não por ser terrorista, e sim por ter mentido aos funcionários da imigração daquele país. Finalmente, ele passou seus últimos anos vivendo livre em Miami. Faleceu em 2018, com 90 anos, de um câncer de garganta. A história de Posada Carriles é uma prova gritante do cinismo dos Estados Unidos quando fala em combater o terrorismo. Eles deviam estar em primeiro lugar na tal lista de países. Por hoje é isso. Saudações socialistas.